Ô Primata, será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho e então no like, então bora pro vídeo. O Primata acompanha a Lucy, uma jovem que retorna à casa da família no Havaí para passar alguns dias de férias. A Lucy convive com Ben, um chimpanzé que faz parte da família e tratá-lo como um animal de estimação. O que deveria ser um momento tranquilo muda quando o Ben é mordido por um animal silvestre e é contraído a raiva. Fora de controle, o Ben ele transforma a casa em um lugar de terror. Lucy e os seus amigos buscam abrigo na piscina, o único local que o Ben evita por medo de água, enquanto Lucy e seus amigos tentam sobreviver. O Primata é um filme que eu gostei, mas não achei um filme extraordinário, porque é um filme que, assim, como tem uma duração de aproximadamente 1h29, você vai perceber que o filme é um pouco corrido nos seus eventos, principalmente no início, onde deveria apresentar e ter mais clareza dos personagens, algo que é muito corrido, você não tem muito entendimento sobre eles, é muito raso. A história é muito fraca, porque o filme quer priorizar 100% o terror, a sua atmosfera. No momento que o Ben, que é o chimpanzé, ele acaba tendo a raiva, aí sim o filme começa a ter uma intensidade muito boa. Ele pode ser um pouco previsível nos seus acontecimentos, mas ele consegue trazer uma boa atmosfera. Você não sabe aonde o chimpanzé vai estar. O filme poderia trabalhar muito mais na informação. Por que o Ben, que é o chimpanzé, ele tem medo da água? Então você acaba deduzindo no filme, mas não é explicado isso no filme. Ao mesmo tempo que a violência sim é muito pesada, é muito explícita, mas não é algo próximo com Terrifier 1, ou 2 ou 3. Né? Mas vai ser uma violência próxima do Premonições ou ao mesmo tempo com os filmes dos Jogos Mortais. Essa é a violência que você vai esperar pro filme do Primata. O filme do Primata, se você espera só a questão da sua violência, da sua atenção, você vai gostar demais, você vai ficar muito compenetrado, mas se você queria que o filme fosse 50-50, você tivesse sim uma história minimamente interessante, que você se importasse com os personagens, e também um terror interessante. Acontece que o filme é mais a questão de ser interessante o terror, que é muito interessante, mas essa história, pelo menos pra mim, não curti, deixou muito a desejar, porque é muito fraca. Mas, na questão do seu terror, eu aproveitei e muito. Eu acho bem interessante esses filmes de animais ferozes atacando seres humanos. Já tivemos o icônico filme Tubarão, Piranhas e até mesmo o filme Predadores Assassinos com Crocodilo. Mas a maioria desses filmes já são animais ferozes sem uma motivação para atacar esses seres humanos. Mas acontece que esse filme, O Primata, é interessante porque você tem o Ben, que é bonzinho, inteligente, que comunicava às pessoas a partir de um tablet, mas ele muda de comportamento depois de ser atacado e machucado o pescoço e contraído a raiva. Não mostra ele sendo atacado por um animal, mas você já vê ele machucado. Então tem todo esse terror na casa, os seres humanos preocupados e etc. Mas é interessante porque você tem um envolvimento com o Ben, ele bonzinho, e depois tem todo esse terror. É interessante isso, porque o próprio diretor poderia muito bem fazer o seguinte: ah não, vamos fazer uma coisa mais simples, um animal feroz na casa e vai atacar as pessoas. Mas não, você tem um envolvimento com o Ben, um chimpanzé que fazia parte da família, mas tem todo esse terror, porque depois que ele teve a raiva. Um dos pontos interessantes desse filme, O Primata, é como o filme consegue trabalhar muito bem o seu terror, seu suspense, porque você vê os personagens principais que só tem um lugar seguro na casa, que é a piscina, que o Ben, que é o chimpanzé, não entra nessa piscina. Então, quando os personagens saem dessa piscina para pegar alguma coisa na casa, o silêncio é a coisa mais importante. Caso fizer muito barulho, o Ben, que é o chimpanzé, vai aparecer e vai criar uma violência muito considerável. Porém, se você lembrar que alguns filmes que utilizam animais ferozes para atacar seres humanos, normalmente é CGI. Alguns CGI são convincentes e outros CGI acaba deixando muito a desejar. Só que no passado tivemos o filme Tubarão, que utilizou animatrônicos e foi revolucionário para a época. Porém, o Primata, ele utiliza efeito prático e animatrônicos. E o animatrônicos é na cabeça, nas expressões e tudo mais.
Mas quem tá no corpo do Ben é o Miguel Hernando Torres Umba. Os atores principais desse filme têm uma atuação ok, nada extraordinário, porém o Troy Katsur, que é o Adam, tem sim uma atuação interessante, é fundamental pro filme, mesmo que ele aparece pouco nesse filme. O Troy Katsur, ele é surdo desde nascença, então é interessante nesse filme porque ele utiliza a linguagem de sinais para comunicar com as pessoas e você tem a visão dele, então como ele não escuta nada, então ele acha que está tudo em perfeito estado, mesmo que alguns ambientes estavam em fora do lugar, mas acreditava ele que estava rolando alguma festa e tudo mais, estava tudo bagunçado. Ele depara com o Ben, que é o chimpanzé, e vê que ele está alterado. Aí cria aquela tensão. O filme consegue mesclar os momentos da visão dele, que não escuta absolutamente nada, e a visão de outras pessoas que escutam. Então cria aquela atmosfera muito interessante. E o Troy Katsur, que é o Adam, ele tem uma boa atuação demais, com bom peso, mesmo que ele aparece poucos momentos no filme. O diretor do filme, O Primata, que é o Hannes Robbins, que também já fez o Medo Profundo, Segundo Ataque. Essa continuação é Tubarão Assassino atacando as pessoas. Você vê que o Hannes Robbins gosta muito de fazer esse tipo de filme, animais ferozes atacando seres humanos, algo que ele fez com o filme O Primata. Mas o orçamento do filme O Primata é de 21 milhões de dólares e é um filme com poucos cenários, mas o Johan Robbins conseguiu fazer um bom suspense, bom terror com poucos ambientes, com um único cenário, grande parte do filme, que é a casa. Mas eu acredito que esse orçamento de 21 milhões de dólares foi grande parte pela questão do Ben, que é o chimpanzé, ter essa mistura de efeitos práticos com animatrônicos, que ficou muito interessante demais. Se você quer ver o Primata na questão do seu terror, da sua violência, da sua tensão, você vai gostar desse filme. Mas se você queria que tivesse uma história um pouco interessante, que você entendesse um pouco mais sobre a relação dos personagens e tudo mais, isso acaba ficando um pouco de canto e atropela esses eventos, porque o filme quer priorizar 100% terror. Então se você quer ver um filme de terror bem interessante e bem violento, bem provável que você vai gostar muito desse filme. Bom, essa foi minha crítica do filme O Primata. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então no like. Então falou e fui!